Essa imagem que você está vendo foi gerada por IA. E você deve estar se perguntando, o que ela tem de tão especial, afinal? Essa imagem foi gerada através da API do Google. Ultimamente, o Google tem lançado diferentes modalidades de modelos e novidades uma atrás da outra. E eles fizeram esse lançamento há mais ou menos uma semana atrás. E eu vou cobrir ele agora de ponta a ponta. Eu vou mostrar como você pode usar tanto através da interface do Google, quanto usando a API para criar uma solução parecida com essa aqui que eu criei. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês ao longo do vídeo. Então, bora lá. Primeiro, vamos falar do lançamento. Já faz mais ou menos uma semana que eles lançaram. E qual é a diferença desse modelo aqui? Ele é, de fato, multimodal desde a entrada. Então, agora, de fato, a mensagem e a imagem fazem parte do mesmo contexto da conversa. Então, isso é muito interessante porque, de fato, você pode editar ou criar à medida em que você conversa. Então, isso é um exemplo interessante. Você pode ler o artigo aqui se você tiver interesse em um pouco mais profundamente nessa parte. Eu vou deixar todos os links aí, como sempre. Mas aí você pode estar se perguntando, Ronald, mas existe já gerador de imagem? Existem sim. Existem esses sites aqui como FreePic, e existe esse site aqui, Civit AI, se você não conhece. E aí a gente vê um monte de exemplo de Stable Diffusion, por exemplo. E se você já tentou rodar algum modelo desses aqui, pelo menos localmente, você sabe que eles são extremamente pesados e caros, né? O que dificulta um pouco o trabalho de criação de imagens, se você já tentou criar alguma imagem, porque você manda um comando, ele executa, demora um tempo, né? Eu tenho aqui uma RTX, acho que 3060, 12 GB. Eu rodo algumas dessas coisas, eu rodava, já faz tempo que eu não uso, e demora. Então, o processo de criativo fica lento, né? Porque você manda, aí você recebe, não gostei muito disso aqui, ou adiciona aquilo lá. Então, acaba que é um pouco chato, além de tudo ser muito pesado, né? Então, o Google trouxe para a gente aqui uma alternativa fácil de usar, com API, que é muito rápida. E aí eu já preparei alguns exemplos, para ganhar tempo, ser mais eficiente possível aqui, e ficar mais útil para vocês também. Então, esse aqui é o Google AI Studio. Se você não conhece, eu convido você a usá-lo, porque ele é muito interessante. Porque além desses modelos aqui, o modelo de geração da imagem, a gente tem outras funções aqui que são interessantes, que eu posso cobrir posteriormente. Mas, para você usá-lo, você vai entrar aqui, vai logar, não tem nenhum mistério, tá? E você vai escolher aqui, ó, nesse lado, Gemini Flash com geração de imagem. E aí, beleza. Gratuito, tudo bem. E aí é exatamente o que vai acontecer. Você vai ter uma interface de chat, que você já conhece, está super acostumado, e você vai dar comandos a ele para ele criar imagens. E aí você pode notar aqui, vamos ver as imagens, né? Você vê que a imagem está bem decente, né? E o tempo de resposta foi bem rápido. Então, isso dá a gente essa questão da agilidade no processo criativo, que é muito importante, né? E o que eu fiz aqui, como demonstração para vocês? Eu mandei ele criar a foto de uma mulher, e aí você vê aqui que o prompt está em inglês, e tem um motivo para isso, eu vou explicar já já. E aí depois eu fui na internet e peguei uma garrafa de perfume aqui, tá? Uma fragrância, que eu queria imitar aquelas propagandas, tá? Então, fazer um teste desse tipo. E aí eu vim aqui e falei, faça com que ela segure essa garrafa e não mude o frame. E aqui a gente tem o resultado, tá? E é interessante que você vê que o resultado ficou bem bom, né? Ficou bem legal, né? Assim, até os dedos, a mão, enfim. Ele manteve a transparência, manteve o fundo, manteve o personagem, né? Porque isso é uma dificuldade que a gente tem com o Stable Diffusion, por exemplo, de criar personagens consistentes. E aqui a gente conseguiu. A mesma mulher que ele criou aqui, eu mandei ele fazer com ela, e o resultado foi bem legal, né? Mas você pode não ficar feliz com o resultado. Então, você vem aqui facilmente e manda ele rodar de novo. Você deleta ali o resultado que você não queria, e você vai fazendo isso, esse é o processo, né? E agora ele vai demorar um pouco mais, obviamente, porque a gente está fazendo a demonstração. Mas aí está aí. Mais uma vez, de repente aqui a mão não ficou tão boa, mas é assim mesmo, né? A gente trabalha com IA, a gente sabe que ela não é determinística, mas é fundamental que a gente tenha opções de fazer rápido, e esse é o grande diferencial aqui. Né? Além de ser gratuito, né? Então, como está gratuito, como é rápido de fazer, você pode tirar muita vantagem. Então, vamos lá. Esse é um problema, né? Porque, geralmente, quando a gente gera uma imagem ou alguma coisa do tipo, como o resultado não é garantido, é muito ruim rodar de um por um, né? Então, pensando nisso, o que eu fiz aqui? Eu fiz um sisteminha, usando a API exatamente para demonstrar aqui, mostrar para vocês que não tem nenhum mistério, né?
para fazer a mesma coisa. Só que a diferença é que eu não estou usando um chat, ao invés de fazer um chat, igual está ali, eu fiz um sistema tradicional, então que acho que todo mundo estaria acostumado, né? Então, o que você tem que fazer aqui é subir as fotos que você quer, né? Então, eu baixei a foto que ele já tinha gerado ali, peguei a imagem que eu já tinha pego na internet. E o que eu fiz aqui? Se você reparar, a mensagem aqui está em português e lá está em inglês. Outra imagem aí. E lá está em inglês. Por que isso? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, achei. Ele fala o seguinte... Ele fala que para melhor performance é melhor usar inglês. Então, esse é um limitador que a gente tem aqui na interface, tá? Se você não está acostumado com inglês, não está tão confortável, de repente você vai ter que traduzir e depois colar aqui, né? Então, pode ser meio chato. Então, o que eu fiz pensando nisso? Eu fiz uma interface que permite você mandar a mensagem em português e ele vai fazer o trabalho. E além dele fazer o trabalho de gerar uma vez ou uma imagem, ele vai gerar várias imagens, no caso aqui 3, e ele vai nos dar a resposta aí, tá? Então, você vê interessante, funciona muito bem, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando para o modelo 2 imagens, igual eu fiz ali anteriormente, mas eu estou dando de uma vez, ao invés de fazer num chat, né? E eu estou falando para ele gerar 3 variações diferentes e ver o que mais me agrada. Então, eu poderia aqui facilmente escolher, eu gostei mais dessa aqui, eu baixo a imagem e pronto. E a imagem está aqui comigo. Legal, né? Você deve estar se perguntando, Ronald, como que você fez isso? Então vamos lá. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre sistemas de agentes, né? O que são agentes e como você pode construir bons agentes, né? E um dos workflows, um dos frameworks mais comuns, e esse aqui é o mais simples, se chama encadeamento de prompts, onde você tem uma tarefa, então você conhece quantos passos para completar aquela tarefa, e você encadeia literalmente prompts. Então, em vez de chamar a sua inteligência artificial, a sua LLM, a sua API, uma vez só, você chama quantas vezes necessárias para completar a tarefa. Eu estou enrolando a língua hoje, né? Então, o que eu fiz aqui foi exatamente isso. Então, o que eu faço? Eu recebo aqui a entrada do usuário, ele pode me mandar um prompt, mais de uma imagem, né? No caso, 2 imagens aqui, ou mais de uma, né? Em português. Eu pego esse prompt dele em português e, através dele, eu traduzo, né? E aqui, para traduzir, eu estou usando o Gemini Flash 2.0, ao invés de usar o Gemini de Image Generation. Essa é uma característica muito comum em sistemas agênticos. Você usa o modelo que você achar melhor para cada tarefa. Você não tem casamento com um modelo, só usa o OpenAI, só usa o Gemini. Você usa o que você quer achar melhor. O que faz melhor o serviço. Então, bote isso na sua cabeça. Então, no caso aqui, para minha conveniência, já que eu estava usando a mesma API, né? E o Gemini também, o custo é ridiculamente baixo. Então, tá aí. E uma tarefa de tradução é muito simples, né? Então, beleza. E aí a gente fez o loop, né? E aqui no caso eu gero ele 3 vezes. Eu vou lá, gero a primeira imagem, gero a segunda imagem, gero a terceira imagem. Ronald, por que vocês não fez isso paralelamente? Gerar as 3 imagens ao mesmo tempo? Porque eu estou usando a API gratuita. Está em experimento, ele tem um monte de rate limit lá. Então eu chamo uma, depois chamo outra e depois chamo outra para evitar que eu seja bloqueado. Então, né? A gente tem que saber. Por isso que eu falei, a documentação da API não é tão difícil e geralmente não são tão grandes. E por último, eu avalio se as mensagens chegaram, se não teve nenhum problema, se tem que exibir um erro. E no final eu mando a mensagem de volta para o usuário. Então, isso é o que acontece esse processo. Vou mostrar outros exemplos aqui e eu vou mostrar como melhorar o prompt. Porque é engraçado que, assim, engenharia de prompt é um tópico relevante, por mais que digam que não. Na verdade, dizem assim, engenharia de prompt é tudo que existe, também não é verdade. E também engenharia de prompt não serve para nada, também não é verdade, né? Então, para gerar imagem, eu descobri que tem alguns detalhezinhos. E se você for um cara que já manja de fotografia, você já está na frente, porque a minha dificuldade foi entender, por exemplo, o que era um close, né? O que é um 35mm, sei lá. E aí tem um monte de instrução lá. E aí eu fui lendo e tentando acompanhar para gerar as imagens. Então, tão importante quanto o modelo é o prompt que você dá. E aí, quanto mais você manjar de fotografia, melhor para você, né? Se não manjar, lê a documentação, tá? Qual foi esse exemplo aqui que eu criei, cara? E esse aqui é um caso de uso que eu acho que pode ter utilidade hoje para quem cria criativos para campanhas de marketing, por exemplo.
pegar um produto, nesse caso aqui, vamos imaginar que a gente está querendo vender esse chapéu, e aí a gente quer fazer criativos com chapéu, né? Então, o que eu fiz aqui? Chamei essa mulher aqui, é uma mulher famosa. Por que eu botei uma mulher famosa? Existem muitos dados, muitas fotos, muitas imagens públicas de pessoas famosas na internet, correto? Então, eu consigo chutar que esse modelo é treinado com dados públicos, né? É uma suposição óbvia. Então, provavelmente, ele vai ter bons resultados com isso aqui. Se eu pedir uma pessoa que talvez não seja tão famosa ou uma pessoa genérica, talvez ele tenha uma margem para erro aqui, né? Então, para ser seguro, eu pedi com uma pessoa famosa, tá? Então, uma coisa importante, eu dei um contexto aqui, falei carro de luxo. Eu falei qual tipo de foto eu quero, tá? Isso aqui é importante na técnica de prompt. Pode ser uma foto de longe, pode ser uma foto de perto, e aí tem diferentes tipos de ângulo, e você pode ali ler a documentação, ou perguntar a um fotógrafo, ou ir no chat GPT da vida, ou no Gemini, e falar quais ângulos de foto existem. E, beleza. Ou pega uma foto que você gosta e pergunta qual é o ângulo de foto desse aqui, cara. Né? Vamos lá. Usando o chapéu da imagem. Então, o que ele está pegando aqui? Ele vai pegar a minha imagem, né? Na API, vai pegar o meu texto, e aqui é uma coisa interessante, porque você pode adicionar texto à imagem. Ele não é 100% preciso todas as vezes. E no meu caso aqui, por exemplo, se eu botasse uma palavra em português aqui dentro, né, que fosse claramente que dá para traduzir, ele ia traduzir, porque eu estou traduzindo para português lá, né, naquele meu passo que eu mostrei. Então, é interessante essa feature aqui de botar texto. E aí a gente vai ver os resultados. E olha que legal, né? Aqui ficou um pouco... Ele botou dentro do carro mesmo, botou até com cinto e tudo. É interessante. Esse aqui ficou ótimo, né? Ficou bem, a luz ficou boa, tudo. E o chapéu aqui... o chapéu é a nossa estrela, né? Que eu vou mostrar os outros exemplos também com o chapéu. E ficou bom, né, também. E aí, você vê aí, bonito. Fazendo a propaganda aqui do Rock Pro. Se você não sabe o que é o Rock Pro, eu te convido aqui a conhecer. Ainda está em versão beta, o que significa que eu não liberei acesso para todo mundo. Deixa eu voltar lá. Então, você pode entrar aqui, bota teu e-mail, que assim que tiver liberado a biblioteca, eu vou te mandar o e-mail. A questão é só ter tempo de desenvolver mesmo, né? Porque como esse aqui é um trabalho voluntário, literalmente, né? Gratuito, eu tenho que ficar balanceando. E aí, qual o diferencial dela aqui? É que se você, por exemplo, eu sou design e quero aprender IA, ele vai te dar uma resposta adequada para o que você quer dentro do conteúdo que estiver na biblioteca. Por enquanto só tem 4 conteúdos aqui, mas quando eu botar no ar vai ter mais. Se você tiver muito interesse em testar isso aqui o quanto antes, me manda mensagem, me manda DM, que eu te libero. Mas eu estou construindo aos poucos, né? Sempre um pouquinho, sempre fazendo um pull request por dia, aí devagarzinho. E aí o sistema está legal. E aí eu incluí esse agente aqui para te ajudar e não ficar dependente, né? Chegar aqui e fazer o que você quiser. Então, beleza. A gente falou já desse exemplo aqui, então vamos continuar no chapéu. E aqui é a mesma coisa, mesmo chapéu, tá? Investigador da década de 60. Então, aqui eu dei um contexto diferente. O contexto é algo importante. Aqui eu dei um outro lance de câmera, de ângulo. Tudo isso, cara, tá aqui. Eu vou botar esses links aí, tá? Então, se você não manja de fotografia, como eu não manjo, apesar de gostar muito, achar muito legal, tá aqui, cara. Você pode explorar e tentar exatamente os prompts que eles estão ensinando aqui, tá? Vai lá no estúdio, pega, copia e cola e vê o resultado. Então, dá para gerar até essas coisas tipo pôster, logotipo, etc, etc. Então, tem várias dicas de câmera e tal. Então, o que eu fiz aqui foi explorar essas coisas aqui um pouco mais a fundo. Então, vamos lá. Exemplos. Vamos deixar isso rodando aqui, só para vocês dizerem que... deixou tudo já montado. Então, deixa rodar. Então, aí. Mais uma vez, ficou ótimo, né? Pegou ali, botou um outdoor, como eu tinha pedido, né? Ela na imagem, com o chapéu. E esse chapéu já estaria pronto para fazer propaganda, para rodar tráfego no chapéu. Aqui mais uma, porque a gente está usando uma pessoa conhecida, então estou usando uma pessoa desconhecida, com algumas outras falas aqui. E aí, esse cara aqui ficou meio flutuante, né? Eu achei, não ficou tão bom. E essa é a natureza da coisa, por isso que eu gosto é bom gerar, igual eu fiz aqui, gerar várias de uma vez, porque você fica livre dessa inconsistência. A segunda imagem ficou bom pra caramba, eu achei. E a terceira imagem, aí ficou ótima, né? O nosso amigo com o chapéu cheio de estilo.
fazendo minha propaganda ali e muito legal. Vamos lá. Outra propaganda, e aí eu botei, cara, esse teste aqui foi para ver se num contexto em que esse chapéu não tinha nada a ver, se a imagem seria gerada com alguma qualidade ou não. E a qualidade tá boa, né, cara, assim, homem correndo. Então aqui tem um lance aqui, agora, Fast Shutter Speed. Eu não fazia ideia disso aqui até ler a documentação. E eu queria testar para ver se de fato pegava esse efeito de movimento, né? E aí ficou bem legal também, né? Esse aqui, ó, deu para ver nitidamente o chapéu. E ele tá ali fora de um contexto, de um cara correndo, né? Numa Olimpíada da vida, mas o chapéu tá ali, firme e forte. Mais uma propaganda aprovada. E aqui eu fiz comigo mesmo, né? Peguei uma imagem e o detalhe é que essa imagem aqui tá bem escura, né? Não tá com as feições claras e tal, ele não consegue distinguir. Então eu peguei essa imagem exatamente por ser uma imagem difícil. Meu rosto tá aqui só pela metade, né? Então tá só um pedacinho e tal. E o chapéu tá ali. Então, homem da imagem, né? Usando o chapéu da imagem em um jardim. Não mude o ângulo. Então, tá aí o resultado. Então, ele teve que deduzir várias coisas. E engraçado que ele até pegou o logo da blusa, pegou o relógio também. Então, os resultados foram bem bons aqui. Como eu disse, nem todo resultado é perfeito, mas tá bem decente, né? Então, se você precisa criar criativos, fica aí a recomendação de usar esse tipo de coisa, que pode ser muito útil para você. E, principalmente, aprenda a construir sistemas assim, porque você não vai ter que ficar aqui fazendo esse trabalho manualmente, um por um. Você pode simplesmente fazer algo como recebe uma imagem, por exemplo, de alguém numa pasta, e quando essa imagem chegar, cria 10 criativos e bota numa pasta. Então, você vai lá e avalia se eles 10 estão bons, se não, você gera de novo, por exemplo, né? Então, isso aqui é o poder, de fato, da inteligência artificial. Como você pode usar para economizar tempo. E aproveite, cara, porque por enquanto é totalmente gratuito, né? Então, assim, tudo que você precisa é técnica. E é exatamente o que a gente fala aqui nesse canal. Esse canal aqui não é sobre vender inteligência artificial como uma coisa mágica, porque ela não é, apesar de ser fantástica. Então, para a gente tirar o melhor proveito dela, a gente precisa desenvolver técnicas. E é exatamente aquilo que eu ofereço aqui. Eu tenho certeza que o canal aqui é o melhor do YouTube para esse tipo de conteúdo. Então, se você tem interesse em criar, seja o que for, com inteligência artificial, eu te convido a ficar aqui. Eu falo sobre negócios, inteligência artificial e automação e como eles se relacionam. Porque, como eu dei o exemplo aqui agora, você poderia criar uma automação para criar criativos, por exemplo, né? Então, é óbvio, inteligência artificial, automação e negócios tem tudo a ver. E é por isso que eu te convido a ficar aqui. Se você não me conhece, meu nome é Ronald. E não deixe de visitar o Rock Pro se você tem interesse em receber conteúdos exclusivos e também notificações sobre os meus conteúdos. Então, até a próxima. Abraço!